Olá pessoal, eu sou a Lourdes Possato, sou psicóloga, gestalt terapeuta, tenho 10 livros escritos. Eu espero que você esteja muito bem. Eu gostaria de falar hoje sobre um tema que eu até tenho discorrido um pouco no Facebook, que é o vitimismo, não é? Independente do aspecto religioso, tá? Eu sou espiritualista, tenho um bom conhecimento da maioria das religiões e das seitas que eu gosto de estudar, sempre gostei de questionar, estudar. Mas independente do aspecto religioso, eu acho muito importante que a gente entre numa consideração bastante realista sobre a natureza. Se nós observarmos a natureza, nós vamos verificar que não existe uma plantinha igual a outra. Se você tiver, sabe, um tempo para observar, né? Você vai num parque, você começa a observar as diversas espécies de plantas e você vai ver que uma é diferente da outra. Uma cresce assim, outra cresce assado, outra cresce totalmente torta. Tem um parque em Santo André, aqui no ABC. Gente, tem uma árvore lá, ela é tão torta, mas ela cresceu de uma maneira tão torta que, se você começar a olhar a árvore, você pensa que ela poderia ter caído em vários momentos, mas ela não caiu, ela conseguiu seguir aquela tortuosidade e ela é uma árvore enorme, sabe? Ela é bem alta mesmo, frondosa, linda. Se você observar quem tem pet, né? Quem tem eu sempre tive cachorro, amo cachorro, mas desde que a minha filha nasceu, ela atrai os gatos, né? Então, eu aprendi a conviver muito com gatos. Então, ao longo do tempo, que a minha filha está com 34 anos, imagina o tempo, a gente foi lidando com gatos e cachorros, e cada um é diferente do outro. A natureza se destaca pela unicidade, cada um é único, nós somos únicos. Então, se nós pararmos um pouco para olhar essa natureza única, nós poderíamos resolver vários probleminhas aqui ligados ao vitimismo, ligados à auto-irresponsabilidade. Porque quando a pessoa se sente vítima das circunstâncias, vítima do mundo, porque Deus castiga, porque Deus é ruim, porque a vida é uma porcaria, porque a vida deveria ser um mar de rosas. Sabe aqueles ideais? A vida deveria ser um mar de rosas. Os pais deveriam ser aqueles pais perfeitinhos. Sabe? Não deveria haver problemas. Ninguém deveria morrer. Sabe uma coisa besta que vai totalmente contra a natureza? Porque desde quando nós existimos, acredite ou não, numa vida passada, você sabia que você ia morrer. Lei. Se você acredita em vida passada, melhor ainda. Quantas vezes você morreu, você continua aqui. Para pensar. Então, uma coisa importante com relação a essa natureza, primeiro, somos únicos na maneira de pensar, na maneira de sentir, no nível de consciência, no nível de sensibilidade, no nível de inteligência, na maneira de sentir as coisas. Eu até faço muito uma pergunta com o pessoal em terapia, que é: o que você gosta muito de comer? Aí a pessoa me fala: pizza. Qual a pizza? Pizza de calabresa. Então me fala, como é que você gosta? Aí a pessoa começa a descrever a pizza. Quando tem muita cebola e blá blá. Eu digo, não, eu não perguntei isso. Eu perguntei como é que você gosta. Não dá para explicar. É pessoal. Só você sabe. Só você sabe a sua medida. Só você sabe quanta sede você tem. Quanto xixi você quer fazer. Que hora que você precisa ir no banheiro. Quanto que você precisa comer. Você acha que daria certo você pegar o seu prato e dar para alguém? Por mais que você ame essa pessoa, você vai comer só o que ela quer, na hora que ela quer, na quantidade que ela quer. Você acha que vai dar certo? Você só vai dormir na hora que ela mandar e na quantidade que ela quiser. Você acha que dá certo? Mas, apesar disso,
as pessoas se colocam na mão dos outros. As pessoas se colocam na mão do companheiro e da companheira, do amigo e da amiga, sabe, do chefe. Ela se comporta como se ela fosse burra, como se ela fosse uma idiota, que ela não pudesse escolher. Ela não se banca. O processo de autoconfiança é autobancar-se. É bancar-se, é saber o que eu sinto, o que eu sei. O que eu não sei. Isso é humildade, trabalhar com a realidade. Bancar que gosta, saber que aquilo faz mal, então decide não querer ou teima e vai fazer o que quiser. Isso é unicidade. A história de cada um é única. Na psicologia, nós temos muitos exemplos durante a faculdade, em todas as teorias, onde nós trabalhamos gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos. E aí, veja, nasceu todo mundo no mesmo horário, praticamente, com o mesmo pai, com a mesma mãe, nas mesmas condições, na mesma época. Porque quando os filhos são diferentes, a psicologia, algumas linhas até queriam explicar. Ah, mas é o momento em que este ou aquele filho nasceu. Ah, mas é essa situação financeira. Ah, mas é o nível de maturidade. 5 anos fazem uma diferença. Quando nasce todo mundo ao mesmo tempo, mesmo pai, mesma mãe, mesmo momento, mesma situação financeira, tudo igual. E as personalidades são diferentes. Então a própria psicologia teve que admitir que nós trazemos uma natureza única, tá? E que o desenvolvimento cognitivo e emocional também ocorre de uma maneira única. Porque aquela família que tinha trigêmeos e quadrigêmeos, cada um via o pai e a mãe de um jeito. Eu trabalhei com famílias, trabalho com famílias, é muito legal. Onde você vê, cada um vê o pai e a mãe de uma maneira completamente diferente. É como se fosse um outro pai, uma outra mãe, uma outra pessoa. Então você vê o olhar, o sentir, o absorver é muito individual. Essa nossa natureza é ela que nos faz nascer. Você acha que você nasceu porque sua mãe quis? Não, você nasceu porque você tinha uma natureza que decidiu nascer naquele momento. A minha primeira filha, ela é prematura. O meu segundo filho nasceu a termo. Só dormia. Completamente diferentes os dois. Eles têm 1 ano e 2 meses de diferença. Então veja, a criança nasce no momento em que a natureza dela está pronta para nascer. A criança balbucia as primeiras palavras ou ela anda no momento em que a natureza dela estiver pronta para fazer isso. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. Tem crianças que existe aquilo que a gente chama de retardo mental? Sim, pode acontecer. E aí são treináveis ou não são treináveis, ou tem paralisia cerebral. Sabe, cada caso é um caso, e aí é claro que entram as explicações espíritas, karmáticas, e é claro que é legal levar em conta quem acredita nisso. Eu acredito, eu levo em conta, mas não no meu trabalho, tá? Porque eu acho que o trabalho de psicóloga é trazer a pessoa ao encontro daquela individualidade que ela é mesmo. Então, ela precisa perceber quem ela é, em função de que ela age. Para quê? Nós nunca mudamos um comportamento, um vício, se nós não entendemos para que serve aquilo. Nós não mudamos um pensamento insistente que leva à ansiedade, se nós não entendemos a serventia daquilo. Então, o nosso emocional, as nossas conclusões são completamente individualizadas. E eu gostaria de refletir aqui com esse tema sobre o seguinte: a nossa natureza é tão única, que ela sente quando nós precisamos de uma nova experiência. Então é como se a vida empurrasse. Essa natureza empurra, porque você está pronto para aquela experiência, tá? E às vezes são experiências até doloridas, sem dúvida, mas não interessa, são experiências, são vivências, e nós precisamos estar prontos para aprender. Você pode reclamar, chorar, ficar frustrado? Pode, claro, são sentimentos, emoções normais, mas nós precisamos nos perguntar: o que eu posso aprender com isso? Parar de ficar culpando pessoas. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio, porque nós somos capazes de fazer escolhas. Não, obviamente, na primeira infância, mas depois que você cresceu, não tem cabimento você continuar culpando alguém. E aí,
por conta dessa culpa, dessa insegurança, desse vitimismo, o que as pessoas na maioria das vezes fazem? Elas confiam, elas se doam de bandejinha e se colocam na mão de profissionais ruins, de gente que engana, de falsos profetas e falsos gurus, de seitas que obrigam isso ou aquilo. Eu tenho ouvido muita besteira ultimamente, muita coisa ruim. Não estou julgando e nem generalizando, tá? Porque tem gente boa em todas as situações. Gente honesta, gente com conhecimento, gente capaz. Mas eu também tenho ouvido muitas besteiras e muita coisa ruim no quesito forçar barras, como por exemplo, num cursinho de final de semana, entre aspas, motivacional, a pessoa passar por processos de hipnose, de regressão, a pessoa regride, lembra um monte de coisa, chora pra caramba, e aquilo não é ressignificado. Num outro momento, a pessoa vai fazer um retiro com o guru não sei das quantas, ele é obrigado a tomar ayahuasca, tá? Que é uma droga, é sim, é alucinógeno, que vai trazer para cima conteúdos do inconsciente, traumas e coisas até de vidas passadas e muito mal resolvidas. A pergunta é, o sujeito lembrou? Foi ressignificado? Foi trabalhado isso? Não. Gente, olha o perigo. Outro dia eu ouvi dois casos, tá? Da tal da constelação, que eu tenho algumas dúvidas, mas não vou julgar sobre isso. Veio tanta culpa, foi colocado tanta culpa em cima dessa pessoa por conta de situações lá dos antepassados, ela não estava preparada para tudo aquilo. Ela se matou. Isso coisa de semanas atrás, tá? Essa pessoa se matou depois dessa sessão de constelação. Outros casos onde foram também julgadas tanta culpa e tantas explicações mal elaboradas que a pessoa entrou em parafuso. Ela entrou numa depressão. Não exatamente causado por aquilo, mas aquilo foi a gota d'água que impulsionou. Então eu pergunto, qual a responsabilidade desses profissionais que levantam conteúdos e não os trabalham? Sabe? Reuniõezinhas, cursinhos motivacionais de final de semana, onde todo mundo grita, todo mundo berra, onde todo mundo ri. Todo mundo tem catarse. Isso significa o quê? Conteúdos que estão ali, que são jogados fora. São ressignificados? Não. Vão ajudar? Não. Dura uma semana a euforia, 15 dias, um mês no máximo, mas aquilo não é trabalhado. Sabe, parece aquelas reuniões de terapia de casal de algumas igrejas, onde se força a barra de um relacionamento baseado na culpa. Se joga tanta culpa, tanto medo, que as pessoas deixam de ser elas mesmas para entrar em personalidades egóicas, medrosas. Então, gente, olha a importância do autoconhecimento. Eu estou puxando sardinha para os meus livros? Não exatamente, embora todos eles falam sobre autoconhecimento. Eu estou puxando sardinha para um trabalho bem feito, profundo, e estou jogando a responsabilidade para as pessoas não serem vítimas e não serem ingênuas. Quando se colocam na mão de um guru, quando se colocam na mão de uma pessoa que diz, eu vou curar você, deixa comigo que eu vou te salvar. Tem coisas erradas na Umbanda, no Candomblé, em seitas, certo? Espiritualistas. Tem até gente que aplica reiki, que promete coisas que o reiki vai fazer, que não é verdade. Que tira os remédios da pessoa, prometendo uma cura que não existe. O reiki, eu sou reikiana, de 3º grau, o reiki é uma energia, você é um canalizador, aquela energia vai entrar naquele corpo, ela vai ser direcionada de acordo com essa natureza que eu estava falando. Então tem uma cirurgia espiritual. Nossa, por que não dá certo para todos? Porque não é para dar. Cada um tem uma vivência, uma necessidade de aprendizagem.
um certo merecimento dessa mesma natureza que está pronta ou não está pronta para lidar com aquilo, tá? Então, uma doença, uma síndrome de pânico, um quadro de ansiedade generalizada, ela aparece porque a pessoa precisa aprender a lidar com aquilo. Todas as doenças, todos os quadros emocionais ou físicos, eles acontecem para que a gente preste atenção e nos direcionemos aos profissionais corretos para lidar com aquilo. Algumas terapias alternativas coadjuvantes, a nível de coadjuvantes, eu acho legal. Mas sabe, dizer que uma terapia alternativa sozinha, ela exerce toda essa cura, todo esse milagre, não é assim. Então, eu acho que é legal a gente estudar, você se informar, você pegar boas referências confiáveis dos profissionais que você quer consultar. E trabalhar muito essa ideia do único. Então, eu gosto muito da postura oriental, que propõe o silêncio. Então, no silêncio, o que nós conseguimos com esse silêncio mental? É treino, ok? Eu tenho o meu livro Ansiedade sob Controle, que fala um pouco disso. Nesse momento, você oferece para o seu cérebro um contraste, ausência de pensamento, ausência de ruído. Sabe aquela mente muito agitada, muito ansiosa? É um barulho, é muito ruído, tá? Na hora que a pessoa fecha os olhos, ela vai perceber um barulho, um movimento em volta dela. Ela precisa aprender a centralizar, a estar no aqui e agora, a fazer silêncio mental, a acalmar os pensamentos, a desfocar essas ideias para estar focando o quê? A natureza. Nesse momento do silêncio, em que a pessoa conseguiu centralizar, aí sim ela vai sentir uma leveza maior e ela pode perguntar-se: o que é importante agora? O que realmente eu quero e posso fazer? O que realmente é importante? O que está dentro do meu campo de ação? Para sair das cobranças, das pressões, das ansiedades que, no caso, volto a repetir, são resultados dessas posturas insanas e neuróticas. Aí você se coloca na mão de um terapeuta que diz que vai te curar e você não sabe nem como, tá? Então, vamos tomar cuidado, sejamos um pouco mais responsáveis, autorresponsáveis, menos vitimistas. Tudo que nos acontece é aprendizagem. Tá tudo certo. Por que o carro daquela pessoa é roubado e não o seu, se os dois estão um do lado do outro no estacionamento? Às vezes não é nem a facilidade. Às vezes o seu está aberto e o outro não, mas o outro é roubado. Tá? Ok? É individual, tem uma explicação. Por que teve gente que morreu de Covid? Porque estava na hora. Em algum momento a gente morre. Ou você não sabia disso? Tá? Então, vamos nos preparar para a vida como ela é. Tem um momento que a gente morre, faz parte da vivência física. Tá? E a morte é uma desculpa. Tem que ter uma desculpa para a morte. Tá? Então, não elejamos culpados, não nos façamos de vítimas, porque a hora que você se faz de vítima, o que você faz? Você cede o seu poder para o guru, para a igreja, para a seita, para o terapeuta alternativo, para aquela técnica, e você se isenta de qualquer responsabilidade. Você está na mão de alguém. Nesse momento, você criou a sua vulnerabilidade. Olha que interessante. Nós criamos a nossa vulnerabilidade quando nós damos nosso poder para alguém. Quando nós cedemos o nosso livre-arbítrio para alguém. Então vamos parar para pensar. Eu gostaria que você refletisse, se conscientizasse, fosse buscar ajuda, sim, tem ótimos livros, não só os meus, mas você pode acessar o Lourdes Possato Blog para conhecer esses livros e se interessar, adquirir, ler, porque são todos que promovem essa responsabilidade, esse autoconhecimento. E queira mesmo assumir responsabilidade por você. Você é 100% responsável por você. Pelo relacionamento, qualquer que seja, 50%.
Pelo outro, você não é responsável, a menos que seja criança, um animal, uma pessoa mentalmente que não tem autonomia, tá? Mas por você, você é 100% responsável. Então, faça a gentileza de fazer boas escolhas. No nível material, nós até fazemos. Eu sempre falo, a gente não vai no self-service para comer o que não quer, para comer o que não gosta. A gente não vai no shopping comprar roupa que a gente não vai usar ou uma decoração que nós achamos horrorosa, certo? Para levar para casa. Então, a nossa coerência no nível material existe. E aí eu gostaria que você refletisse. Que tal pegar essa coerência do bem e também usar para a parte emocional? Grande beijo, namastê, inscreva-se no nosso canal se você ainda não o fez, dê aí o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam dessas reflexões para não se colocar na mão de ninguém, de seitas, de gurus, de ninguém, mas poder usar a sua força interna, a natureza essencial, os seus talentos, a sua inteligência, que são absolutamente individuais. Assim, não se compare, ok? Beijo, até o próximo vídeo. Gratidão!